Primeiramente, muito bom dia a todos vocês. Queria expressar minha enorme gratidão por estar aqui, né, convidado pelo pessoal da Sua Hipnose. Sei que esses caras batalharam muito para poder fazer esse congresso com essa excelência que tá show, né? Eu estou aqui um pouco zumbificado porque eu tenho assistido todas as apresentações, muito conhecimento, muito enriquecedor, e não há aquele que saiba demais que não possa aprender um pouco a mais, né? Todas as palestras foram excepcionais, foram sensacionais. E eu queria, né, estar aqui contribuindo para vocês a respeito da hipnose de rua, que é uma das coisas que eu considero, né, que eu mais sei fazer, né? Tenho dado muito certo aqui onde eu faço, onde eu moro, o street hipnose, apesar de ser escassa a hipnose aqui, apesar de não ter pessoas fazendo street hipnose, na verdade não tem nem gente que faça hipnose aqui onde eu moro. Então a gente acaba se destacando pela ausência de concorrentes. Mas eu estou aqui, né, para poder agregar para vocês um pouco do meu conhecimento a respeito da hipnose de rua e como eu posso trazer algumas orientações que vai te ajudar, né, você que é da clínica, que pretende fazer street, ou você que está aqui na sala, que nunca fez street na vida e pretende fazer suas primeiras rotinas de hipnose. Então, eu vou começar trazendo aqui alguns conteúdos para vocês, e no momento que você precisar fazer alguma pergunta, eu estou com o computador aqui só para poder olhar as perguntas de vocês, tá? Então, aqui embaixo eu estou com uma colinha, estou com um roteiro do que vou falar, e tem o chat também que está aberto para poder interagir com vocês. Então, sempre que você precisar mandar uma pergunta, eu vou estar lendo aqui embaixo, tá ok? Então, eu quero que seja uma coisa informal, né? Eu quero que a gente converse, a gente dialogue, a gente interaja, a gente responda perguntas, porque esse é o objetivo, é a troca de conhecimento, tá certo? Já queria deixar claro para vocês que o que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta, tá? Eu só quero trazer para vocês o como eu faço hipnose na rua. Eu quero trazer a técnica que eu utilizo e que tem dado muito certo. Talvez possa te ajudar nessa caminhada do street hipnose aí para vocês, tá? Mas, sim, deixar bem claro, né, que muito obrigado, pessoal da Sua Hipnose. Valeu muito a pena todo o esforço, tá? Todos vocês que estão aí na frente, eu não vou citar nomes, senão vou acabar esquecendo alguém, certo? Mas, para quem não me conhece, quem sou eu, né? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou biólogo também, tá? Tive uma apresentação aqui do nosso colega, né, falando sobre a hipnose e a neurociência. Eu sou biólogo também, inclusive a gente compartilha das mesmas ideias. Eu acho que isso é coisa de biólogo, né? Sou biólogo, eu sou formado pela Universidade Estadual da Paraíba, possuo mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Eu passei algum tempo trabalhando com psicologia do aprendizado e neurociências também. E sou socorrista também, PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support, famoso socorrista de rua. Acabo dando treinamentos de primeiros socorros também. E sou professor de uma faculdade particular aqui na minha cidade, tá? Na cidade de Campina Grande. E eu queria contar para vocês um pouco de como foi que eu me envolvi com a hipnose, né? Até chegar nesse street. Eu não vou me alongar muito, mas eu queria que vocês entendessem qual foi o ponto-chave que fez o street dar tão certo na minha vida, tá? Então, assim, alguns de vocês já me conhecem, já viram meus vídeos na internet, no canal do YouTube, mas tem gente que nem sabe quem é esse cara que está aí na frente. Então, deixa eu trazer um pouquinho para vocês. Então, eu comecei a estudar hipnose, na verdade, assistindo os vídeos de hipnose na internet, como eu acho que como a maioria das pessoas, né? Assisti os vídeos do Pyong, na minha infância assistia o Fábio Puentes na televisão, hipnotizando, então um pouco de eco. Não, só tem um áudio aberto aqui. Quer que eu coloque o fone para ver se melhora? Deixa eu colocar o fone para ver se melhora. E aí, gente, o áudio fica melhor assim? Vocês acham que fica melhor assim? É do jeito que tá. Agora com fone ou sem o fone? Melhorou? Então vou deixar esse, com fone. Tá ok, vou deixar aqui assim. Porque meu fone é improvisado, meu fone só tem um lado do ouvido aqui, eu só estou usando o microfone.
Isso, melhorou. Então, beleza. Sim, como eu falei para vocês, né? Eu comecei na hipnose assistindo Pyong Lee, né, no YouTube, assistindo os grandes nomes da hipnose que tem aí na internet. E lá atrás eu já tinha muita curiosidade porque eu assisti o Fábio Clench na televisão, aquela coisa toda, né? Aquelas hipnoses de TV. O famoso a ponte humana, o cara passava ali por cima do cara, né? Inclusive a gente vai falar algumas coisas de ética no street também. O cara dava uma cebola, você tinha gosto de maçã, aquelas coisas que vocês já bem sabem. E como qualquer pessoa, né, eu também duvidava da hipnose, eu achava que era coisa de charlatão, achava que era combinado, que era coisa de TV, era só para dar mídia, até o ponto que eu me permiti estudar, porque quando eu fui estudar neurociência, né, eu fisiologia do sistema nervoso. Então, quando eu comecei a estudar neurociência, como é que a mente funciona, aí veio uma chave e disse, não, cara, eu estou totalmente errado. Né? Na verdade, eu não sabia o que estava por trás, a teoria que estava por trás da hipnose. Então, quando eu comecei a estudar, me apaixonei pela hipnose, né? Fiz alguns cursos e hoje estou aqui, não largo hipnose mais por nada, como os colegas que estão aqui também. Então, eu comecei fazendo a hipnose de rua. Então, o street hipnose, na verdade, eu fiquei viciado nessa coisa de fazer hipnose de rua. Eu saía basicamente todo o tempo que eu tinha livre, eu ia para a rua. Né? Eu ia para a praça, eu ia para o parque, para eventos, na academia eu fazia hipnose, na casa dos amigos eu fazia hipnose. Então, eu era um cara que eu era totalmente viciado mesmo em hipnose. E, assim, já hipnotizei centenas de pessoas em todas as condições. Eu era tão viciado em hipnose que até eu ia para a igreja, estava tendo culto, eu arrastava o pessoal para fazer hipnose. Veja, nos ambientes mais inóspitos possíveis para fazer hipnose, né? Que teoricamente a gente não tem nem autoridade para fazer, eu estava fazendo. E isso me gerou uma expertise muito grande, né? E eu também, antes de começar a fazer hipnose, eu tenho um canal de comédia na internet chamado Os Oliveiras. Esse canal de comédia que eu tenho, na verdade, é eu e outro professor de biologia, que também tem uma pegada humorística, a gente saía para a rua e entrevistar as pessoas, com pesquisas esquisitas que saíam na internet. Então, a gente tinha que abordar pessoas desconhecidas. Então, 3 anos de canal, né, a gente abordando pessoas, fazendo as pessoas rirem, isso gerou uma expertise muito grande na hora de fazer a hipnose de rua. Porque, para quem está começando agora, eu quero contar uma coisa para vocês. Pode parecer assim, uma coisa bem simples, mas não é. O maior sucesso de quem faz a hipnose de rua não está na hipnose em si. Está em todos os elementos que envolvem a hipnose. Que não envolvem a hipnose, na verdade. Como, por exemplo, persuasão, rapport, empatia, a tua capacidade de entrar no universo da outra pessoa. Né? Criatividade, como colocar aí, exatamente. Então, a hipnose em si, você tem que saber por tabela. Se você vai fazer estudo de hipnose, você tem que saber hipnose. Mas a diferença de quem tem um sucesso na hipnose de rua e quem não tem esse sucesso não está no fato de você saber muito de hipnose. Está no fato de você conseguir cativar, você conseguir conquistar aquela pessoa. É você ter contato com a pessoa, entrar no universo dessa pessoa de uma forma tão simples, tão aconchegante, que aquela pessoa parece que te conhece te conhece de longas datas, né? Então aqui eu coloquei um roteirozinho que inclusive foi colocado na descrição, que é o que eu vou seguir, tá? Primeira coisa que quem vai fazer hipnose de rua tem que ter ética, segurança e elegância. Geralmente quem vai fazer cursos de hipnose, geralmente tem um módulo que fala sobre ética e segurança na hipnose. Coloca lá no final do módulo. Na verdade, eu sempre, quando vou trazer um curso de hipnose, eu coloco como primeiro módulo ética, segurança e elegância. Pensa o seguinte, você vai sair de casa, vai fazer uma apresentação na rua, você está exposto, né? Tudo que você fizer ali, outras pessoas que vão estar assistindo aquela apresentação, ela vai ter uma crença que hipnose é aquilo que você está fazendo. Então, se você traz uma experiência ruim para uma pessoa, se você faz uma pessoa passar por vexames desnecessários, você faz rotinas que levam a pessoa
ao chão, mela a roupa da pessoa, você faz a pessoa ficar chorando no meio da rua, você faz a pessoa ter orgasmo hipnótico no meio da rua, você fica pegando demais na pessoa, fazendo coisas desnecessárias. Então, aquela pessoa que está assistindo, ela vai dizer, não, eu não quero passar pela experiência de hipnose, porque eu vi um cara fazendo na rua umas coisas bizarras, e isso não acho condizente com a ética. Então, aquela apresentação ali, que imagina quantas pessoas estavam assistindo, 5, 10, 15, não sei. Aquela pessoa ela vai falar para mais uma pessoa, que aquela pessoa vai falar para outra pessoa, e assim vai ecoar. Então, eu costumo dizer que quem vai fazer street hipnose tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque as pessoas vão conhecer a hipnose basicamente na rua. Né? Geralmente não é qualquer pessoa que tem um poder aquisitivo legal que vai contratar um hipnoterapeuta para fazer um tratamento. Né? Então a pessoa ela tem que ter dinheiro para pagar por um hipnoterapeuta. Então quem é as pessoas com classe mais baixas que vai ter contato com a hipnose? É aquelas pessoas que vão para a rua se divertir, ter uma experiência com street hipnose. Certo? Então a primeira questão, ética. O que seria ser ético na hipnose? Eu não vou entrar em conceitos filosóficos de moral, do que é ética. Eu só quero que você use o bom senso. Se aquilo fosse uma pessoa da tua família, se fosse tua mãe, você faria aquelas rotinas? Então, ética é você não fazer com que a pessoa passe por vexames, é não fazer com que a pessoa ela se sinta constrangido, para que no final da experiência ela não queira passar mais pela experiência de hipnose. Certo? Então pense no próximo. Será que eu faria isso se fosse comigo? Certo? A segurança da hipnose. Por exemplo, quando a gente está na rua, a gente tem vários fatores que podem fazer com que aquela pessoa se machuque. Por exemplo, se você está fazendo em pé, a qualquer momento aquela pessoa pode cair. E mesmo falou aqui o meu microfone, que tem o microfone, tá ruim, o som não está saindo não. Esse microfone aqui, gente, é porque eu estou captando um áudio por fora, para depois eu pegar o áudio do gravador e pegar esse vídeo e fazer uma edição, tá? Mas eu estou usando o fone aqui do celular, tá? O áudio não está saindo por aqui, não. Certo? Certo. Então, olha, se você está fazendo com uma pessoa em pé, a qualquer momento aquela pessoa pode cair. E mesmo que você dê uma sugestão de segurança, né? Pernas bem firmes e equilibradas, ela pode cair da mesma forma. Então é muito importante, todo momento que você está fazendo hipnose com alguém no meio da rua, além de dar a sugestão, você ficar de olho naquela pessoa. E uma das coisas que eu aconselho é não fazer com muita gente ao mesmo tempo. Porque quanto mais gente você faz, você vai perdendo o controle, né? As pessoas vão ter reações diferentes e você acaba não tendo um controle muito exato do que essas pessoas podem fazer. Uns podem se afastar, outros podem ir embora sem você nem ver e a pessoa ainda está sobre o estado de hipnose. Se uma pessoa ela dá uma desmunhecada lá, né, com a sugestão do durma e com a indução do durma, ela pode simplesmente cair no chão, né? Então, eu já tenho um olhar de primeiros socorros, né? Eu já vi vários vídeos na internet de pessoas que foram dar induções em que a pessoa caiu no chão, bateu a cabeça. E aí? Então, pense o seguinte, se você vai fazer street hipnose, hipnose de rua, você tem que ter ética. Aquela pessoa que você está fazendo, ela está sobre sua responsabilidade. Então, você, como hipnólogo, como hipnotista, é responsável por cuidar daquela pessoa fisicamente e é responsável por cuidar daquela pessoa psicologicamente. Você não vai trazer nenhum tipo de trauma para aquela pessoa. Então, é muito importante você ter um contato prévio com aquela pessoa, né? Conversa com aquela pessoa para saber se ela tem algum problema de saúde, verifica se ela está mascando chiclete para no momento de relaxamento ela não engolir ou se engasgar. Verifica se ela tem algum problema articular, você vai fazer uma indução, você dá um arm pull, o cara tem um problema no braço, o cara está cirurgiado. Então, geralmente, eu costumo de falar coisas que a maioria dos hipnotistas não falam nos vídeos do YouTube. O que é mais que você pode, em relação à ética? Nunca faça com... O áudio está ruim? O áudio está ruim, gente? Peço para que vocês fechem os microfones, tá? Por favor, quem tiver aí, confira.
Pronto. Quem tiver com o microfone aberto, vocês dão uma fechadinha aí, tá ok? É porque eu fico olhando aqui os comentários de vocês, aí eu fico perdendo o raciocínio aqui. Aí eu penso que é meu áudio que tá ruim. Ah, beleza. Tranquilo. Tá, voltando aqui para a questão de ética, tá? Então você já sabe que você tem que cuidar da pessoa fisicamente e psicologicamente. Como é cuidar da pessoa psicologicamente? É você não acessar o trauma das pessoas. Felipe, né, acabou de trazer uma palestra maravilhosa aqui sobre hipnoterapia, e ele falou, né, que a gente pode acessar as emoções reprimidas de uma pessoa, se você não souber dar uma sugestão. Então, por exemplo, se você sabe que uma pessoa ela tem medo de cobra, nunca traga uma cobra para ela ver, porque simplesmente ela vai ter uma fobia, ela pode ter uma reação que foge do teu controle, ela pode ter uma abreação. O que é uma abreação? É uma reação exacerbada. Ela pode chorar e aquela apresentação que era para ser divertida, divertir tanto aquela pessoa quanto ao público, vai se tornar uma coisa altamente desagradável. Outra coisa que pode acontecer é você ficar fazendo, olha, eu já vi vídeos na internet de caras que levam agulhas, de caras que levam objetos perfuro-cortantes para furar as pessoas só para mostrar o poder da anestesia hipnótica. Cara, você não precisa provar nada para ninguém. Né? Deu anestesia hipnótica, você pode fazer aqui um belisquinho assim para mostrar, tá doendo? Tá não? Beleza. Mas tem gente levando agulha, furando o braço da pessoa, tem gente que fica mordendo, pedindo para um colega do lado morder o braço da pessoa e de repente vai ficar uma infecção. Eu já vi gente colocando aqui, olha, furando agulha no pescoço. Não faça nenhum tipo dessas coisas. Outra coisa, cebola para sentir gosto de maçã, eu também não faço, não indico que ninguém faça. No final o cara vai ficar com mau hálito. Já vi gente levando pimenta para a pessoa sentir gosto de chocolate. Né? Se a pessoa tem um problema, por exemplo, com hemorroidas, ela vai ter um problema, cara. É até engraçado, mas ela vai ter um problema. Então, nunca faça nada para prejudicar a pessoa fisicamente e psicologicamente. Sempre sugestões de segurança e verificar se aquela pessoa está confortável e se não tem nada no ambiente externo que possa machucá-la. Por exemplo, se você está fazendo na rua, aquela pessoa pode correr a qualquer momento. Imagina que, vamos lá, o exemplo que eu falei, a pessoa tem fobia de cobra, você traz uma cobra e aquela pessoa sai correndo, tem um trânsito na rua, aquela pessoa pode ser atropelada. Outra coisa que você também tem responsabilidade é cuidar dos pertences pessoais da pessoa que está sendo hipnotizada. Imagina que você está fazendo hipnose na praça, de repente chega um voluntário que quer passar pela experiência de hipnose. Verifique se aqueles pertences que aquela pessoa vai estar seguro. Deixa com uma pessoa que está próxima, coloca nos seus pés, fica de olho, porque eu já vi casos de pessoas serem assaltadas no street. E olha que eu estou falando coisa para vocês aqui que dificilmente vai ter um cara falando no YouTube. Eu já rodei vídeos no YouTube, não vi ninguém falando desse tipo de coisa. Né? Uma pessoa pode se engasgar durante a hipnose? Pode. Você sabe fazer uma manobra de Heimlich para fazer um desengasgo? Se não sabe, a pessoa pode passar mal, inclusive chegar a óbito. Qualquer situação pode acontecer numa situação de rua e você é o responsável. Vou contar um fato que aconteceu aqui no meu bairro. Tem um camarada que ele é fanático por um time de futebol. E o time dele estava jogando e ele estava no estádio. E quando o time dele fez o gol, o cara ele teve uma liberação de emoção tão grande que ele simplesmente infartou no momento do jogo de futebol. Por quê? Porque aquilo ali era real, aquela situação era real. Então, saiba sugestionar quando vai trazer um ídolo, quando vai trazer uma pessoa que a pessoa ama demais. E é muito importante você ter o conhecimento prévio se ela tem algum problema de saúde. Por quê? Imagina que você traz uma pessoa que, sei lá, um ídolo da pessoa, Zezé de Camargo, foi a primeira pessoa que veio na cabeça, Zezé de Camargo. E a pessoa é loucamente apaixonada por Zezé, mas aquela pessoa tem um problema cardíaco crônico. E aí? Aquela pessoa tem uma liberação de energia e passa mal. E o que é que você faz? Então, assim, eu não quero dizer que, pô, tem risco fazer street. Não. Eu quero que todo mundo faça street, inclusive as mulheres no street também eu quero ver. Mas eu quero dizer que, para fazer street, a gente precisa de ética, de segurança e de elegância,
assim como qualquer outra modalidade de hipnose. Não existe ética na clínica? Existe. Não existe ética na hipnoterapia? Existe. Na hipnose para emagrecimento, enfim, não importa. Se existe ética para todas essas áreas, a hipnose de rua ela não deve ser feita da forma que você acha que você deve fazer, não. Eu vejo outras coisas erradas, como, por exemplo, o hipnotista, ele acaba se divertindo muito mais do que a pessoa hipnotizada. Está errado. A experiência não é para você. A experiência é para quem está participando. E outra coisa, quem quer fazer hipnose de rua vai ter que acabar gerenciando o seguinte: a hipnose de rua ela envolve 3 elementos. Você como hipnotizador, a pessoa que está sendo hipnotizada, que é o voluntário ou os voluntários, e o público que está assistindo também está fazendo parte. Então, você tem que interagir com o hipnotizado ou os hipnotizados e o público ao redor. Mesmo que aquela pessoa que não quis participar da hipnose, envolva ela nas rotinas. Por exemplo, agora fulano está sem a voz, arranquei a voz da pessoa. Vai para uma pessoa que está na plateia e diz assim, segura aqui, por favor, a voz dela. Quando você quiser, você devolve para ela. Então, você vai fazer com que aquela pessoa da plateia ela já fique mais aberta para o processo. E, de repente, está todo mundo rindo ao redor. No final, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo, tá, de algumas rotinas que eu faço, que é justamente sobre as sugestões que eu vou trazer para que vocês utilizem no stream, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto que já fechei aqui, ética, segurança e elegância. Não vá fazer hipnose na rua de qualquer forma, de qualquer maneira. Pense na segurança do indivíduo, pense na elegância. O que seria elegância? Gente, tem algumas induções que a gente faz na rua que ela é meramente exibição. Não serve, tanto faz como tanto fez, ter ela como não ter. Se você olha, hipnose é atitude mental, certo? Atitude mental. Se ela quiser passar pela experiência, ela vai passar. Se ela não quiser passar pela experiência, você pode fazer todas as induções possíveis. Ela não vai entrar no estado hipnótico. Certo? Então, se você simplesmente tocar aqui, ó, cadê ela? Se você tocar na testa da pessoa e dizer, durma, se ela tiver com a atitude preparada para passar pela hipnose, ela vai entrar. Então, tem gente que fica levando a pessoa ao chão, desnecessário, suja a roupa da pessoa, né? Tem gente que fica pegando demais na pessoa, coloca, por exemplo, você vai fazendo uma mulher, você que é homem, vai fazendo uma mulher, durma, coloca a cabeça da mulher aqui no seu peito, desnecessário. Evite toques desnecessários na rua. Existe uma coisa chamada toque não sexual. Você pode tocar na testa, você pode tocar no ombro, você pode tocar no pulso. Inclusive, você fala para a pessoa, tá? Os únicos locais que eu vou precisar tocar em você, no máximo testa, ombro e pulso, certo? Se você tiver um grau de aproximação maior com aquelas pessoas, né? Por exemplo, eu hipnotizo muitos alunos, então já tem um grau de aproximação. Às vezes eu dou um abraço na pessoa, né? Mas é uma coisa muito fraternal, tá? Como se fosse um pai abraçando um filho. Não tem na hipnoterapia, né? O acolhimento. Então, essa é a ideia. Então, quanto mais a pessoa se sentir, mais ela vai se abrir para o processo, tá? Hipnose de rua é meramente empatia. Se o cara vai com tua cara, ele vai se abrir para o processo. Se o cara não foi com a tua cara, ele não vai se abrir para o processo. Não tem indução nenhuma, não tem argumento científico nenhum que vai fazer com que aquela pessoa ela entre e passe pelo processo de hipnose. Então, quando você for para a rua, pensa o seguinte, eu tenho que ir, vá para a rua querendo fazer hipnose. Não adianta você ir para a rua, não estou num dia legal, mas vou lá fazer um street com os caras me chamou, não vá, porque você não vai ter paciência. Se você vê que uma pessoa está rejeitando, você vai perder a paciência, né? Então, você tem que se colocar nesse estado primeiro para poder hipnotizar outra pessoa, né? Existe uma coisa chamada microexpressões faciais. Nosso corpo reflete o nosso estado de energia atual. Se você está vibrante, se você está feliz em hipnotizar outra pessoa, ela vai sentir. Se você estiver triste, desanimado, você não vai hipnotizar ninguém. Certo? Depois eu vou ler os comentários, tá? Estou evitando aqui não estar lendo os comentários para não perder o foco, mas depois eu vou ler aqui o que é que vocês estão colocando, tá?
Então, foi embora ética, segurança e elegância. Mitos e verdades. A maioria das pessoas que estão aqui já sabe os mitos e verdades em relação à hipnose. Mas eu vou dizer para você como é que você vai chegar para uma pessoa na rua e vai oferecer a hipnose e vai dizer o que é os mitos e verdades. Então, primeiro passo, se a pessoa ela já conhece a hipnose, já é muito mais fácil dela passar pelo processo hipnótico. Se ela não conhece, você tem que quebrar aquelas crenças negativas em relação à hipnose. Então, você vai entrar na questão dos mitos hipnose, vai dizer o que é hipnose e o que não é hipnose. Só que eu não vou falar aqui para vocês da definição de hipnose, da neurociência, igual o nosso colega falou, né? Porque se você for falar para uma pessoa leiga, né, na rua, essas definições mais complexas, ela não vai entender. Então, eu vou falar para vocês aqui uma definição de hipnose, que é o que eu falo no meio da rua e que vai ajudar bastante a pessoa leiga a entrar num processo de hipnose. Só para você ter ideia, a Associação Americana de Psicologia define hipnose como atenção focada e consciência periférica reduzida. Aí imagina você chega na rua e vai dizer isso para uma pessoa, né, que não tem, por exemplo, nem ensino médio, ela não entende esses termos acadêmicos. Então fica complicado, né? Então na rua a gente diz, ó, hipnose é foco, atenção, imaginação e concentração. Você começa a dizer, lembra naqueles momentos que você está tão focado fazendo uma atividade que você acaba esquecendo as coisas à tua volta? Isso é hipnose. Lembra daquele dia que você estava assistindo um filme e que você começou a chorar com a cena, mas tudo era mentira, era um roteiro, inclusive são atores muito bem pagos? Aquilo era hipnose. Lembra naquele dia que você estava com um objeto na mão e de repente você ficou feito um louco procurando um objeto no meio da rua, no meio da casa? Aquilo era hipnose. Lembra naquele dia que você queria ir para tal lugar, mas você acabou dirigindo, fazendo um percurso para outro local? Aquilo é hipnose. Hipnose é toda vez que você tem uma atenção focada para alguma coisa. Não tem nada demais. Hipnose não tem nada a ver com energia, hipnose não tem a ver com religião, hipnose não tem a ver... Eu não tenho um poder sobrenatural do além que joga em você e você fica hipnotizada, tá? Inclusive, você tem um controle. Você só faz o que você quer na hipnose. Você está sob o controle, você não vai contar segredo, você não vai apagar, você não vai dormir. Então, são todas coisas erradas que as pessoas construíram a respeito da hipnose. Então, é isso que eu falo para a pessoa que vai ser hipnotizada. Então, quanto mais eu vou retirando as dúvidas dela, mais ela vai se abrindo ao processo, né? Então, por exemplo, o que é o transe hipnótico? O transe hipnótico não existe, isso é uma metáfora, né? Transe é eu eliminar a atenção das coisas que estão acontecendo aqui fora e voltar essa atenção para dentro de mim. Isso é o transe hipnótico, né? Eu costumo fazer uma analogia que é o seguinte: quer saber o que é um transe hipnótico? Coloque uma criança para assistir Galinha Pintadinha, você vai ver ela aqui assim, sem piscar. E você coloca, repete, coloca, repete, ela vai ficar lá, vidrada. Isso é um transe, isso é no momento que ela para de prestar atenção na periferia e volta essa atenção para dentro dela. Isso é um transe hipnótico, é uma metáfora, mas nada disso existe, tá? Então, inclusive, para fazer hipnose de rua, nada depende de relaxamento, tá? Eu vejo que, porque na rua eu vou ter que fazer um fundamento e eu vou ter que sempre estar aprofundando. Deixa eu falar para você, na rua não precisa disso. É diferente da clínica. Na rua, o que você tem que se focar é no loop hipnótico. Não importa se vai entrar num transe superficial, num transe médio, num transe leve, num transe muito profundo, isso não importa para a rua. O que importa na rua é você sempre fazer o loop hipnótico girar. Imaginação, experiência, expectativa, crença. Quanto mais o loop gira, mais os fenômenos hipnóticos acontecem. E é isso que a gente quer na rua. É fenômeno hipnótico acontecendo. E para os fenômenos hipnóticos, nada depende do nível de transe do indivíduo. Então, essa é uma dica importante para você. E o que sempre faz esse loop hipnótico girar é uma coisa chamada expectativa. Quanto mais você colocar a pessoa em expectativa, mais ela vai responder esses fenômenos hipnóticos, tá? Diário de Ken diz que hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente, né? A definição diz que é reduzir a faculdade crítica e estabelecer uma sugestão.
Freud já dizia assim, que é se comunicar com o inconsciente. Que mais? Então, eu vou dizer para você o que é a minha definição de hipnose, tá? A minha definição de hipnose é uma simulação da realidade. É uma simulação da realidade, com efeitos fisiológicos reais. Hipnose nada mais é do que o uso da linguagem para criar novas realidades. É simplesmente alterar a percepção de realidade de uma pessoa. Isso é hipnose. Toda vez que ela tem uma percepção alterada de algo, isso já é hipnose, tá? E o transe, como eu falei para vocês, é uma metáfora, tá? Transe é deixar de prestar atenção no que está acontecendo aqui fora e prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro. É uma atenção focada para dentro de si, pronto, certo? E existe várias áreas da hipnose, né? E assim, eu vejo muito preconceito ainda em relação, deixa eu limpar aqui, que eu estou vendo que está borrado aqui. Existe muito preconceito ainda com a hipnose de rua. E eu acho que esse preconceito acaba vindo dos próprios hipnotistas de rua, porque fica fazendo coisas bizarras onde não deveria, né? E eu acho que isso tem a ver com um pouco da sua própria ética pessoal, né? Nós temos uma ética profissional e temos a ética pessoal. Então as pessoas acabam assistindo um videozinho na internet e vai começar a fazer hipnose de rua de qualquer forma, colocando as pessoas em reações, colocando as pessoas para ter experiência ruim. Então, uma hora acaba se espalhando alguma conversinha de que hipnose de rua é antiético, que, enfim. Mas, gente, tem muita pessoa profissional e ética fazendo hipnose de rua. Muito. Aqui o pessoal da sua hipnose é incrível, véio. Aquele pessoal que vai ali para Paulista fazer street, conheço vários deles ali. E eu conheço da questão da ética, da elegância, da segurança, do cuidado, do acolhimento que ele tem com as pessoas, né? Então, eu já vi coisas que aconteceu, inclusive, viu? Se você sempre vai ter uma pessoa, né, que vai querer bater de frente com você e dizer que tu pode fazer esse tipo de coisa, né? Na verdade, a hipnose ela já é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, de Medicina, de Psicologia, de Fisioterapia, de Terapias Ocupacionais. A Organização Mundial da Saúde já reconhece a hipnose, inclusive o SUS já acrescentou a hipnoterapia, tá? E o Sindicato dos Terapeutas, que nome difícil, Sindicato de Terapeutas Holísticos e cursos livres também já reconhece a hipnose. Então não existe nenhuma legislação específica sobre o uso de hipnose no Brasil. A hipnose é de uso legal, certo? Proibida, é de uso legal e livre em qualquer profissão. Então, a hipnose ela não é uma ferramenta da psicologia. A hipnose é uma ferramenta de todos. Qualquer profissão pode utilizar da ferramenta. Como eu já estou falando para vocês, hipnose não é uma profissão. Hipnose é uma ferramenta que pode ser utilizada para diversos fins. Tanto para a rua, para divertir uma pessoa, quanto para fazer uma terapia, quanto para melhorar o resultado de um atleta, como para melhorar o resultado dos estudos, como para qualquer outra coisa, certo? Então, existe essa modalidade de entretenimento, existe a hipnose de rua, né, que é o street hipnose, estou falando para vocês, mas existe a hipnose de palco, o Palhaço Gelatina é uma das maiores referências, junto com a Lei Reuter, de hipnose de palco, certo? Sou fã demais. Mas tem a hipnose de rua, tem a hipnose de teatro, tá? Eu faço hipnose de teatro também, hipnose de rua. Inclusive tem cursos lá na faculdade, por exemplo, curso da felicidade. Eu sou chamado para fazer hipnose de entretenimento lá, então é bastante divertido também, certo? Então, eu trabalho também com a hipnodontia, porque eu dou aula para o curso superior de odontologia. Então eu acabo tendo muito contato, tá, com dentistas e eu trago essa ferramenta de hipnose para que a gente possa utilizar no consultório odontológico, tá? Então, controle de salivação, controle de sangramentos, retirada de cheiro, retirada de sons do ambiente, analgesia hipnótica. Então, tudo isso a gente consegue fazer com técnicas que a gente aprende e que a gente faz na rua também, no street, certo? Deixa eu ver. Quais são os principais mitos da hipnose que eu escuto no meio da rua? Olha só. Fala mais sobre o loop hipnótico. Eu vou falar mais sobre o loop hipnótico, certo?
A hipnose dos filmes e desenhos são reais? E são, ó, isso aqui são as coisas que as pessoas mais me perguntam. Quando você for fazer street, vocês vão ver muito isso aqui, ó. Aí, para você já está vacinado. Se uma pessoa ela tivesse mente fraca, seria pior. Travou? Oi? Tá saindo aí, gente? Tá. Tô normal. Beleza. Se existisse pessoas de mente fraca, seria muito mais difícil dela ser hipnotizada. Perdemos uma parte. Então, eu estou falando aqui das principais perguntas que as pessoas me fazem na rua. Quando eu vou hipnotizar uma pessoa na rua, no street, quais são as perguntas volta ao desenho, vou falar. Quais são as principais perguntas que elas fazem para mim? A hipnose dos desenhos e dos filmes são reais? Não. Geralmente a hipnose do filme é um cara com pêndulo, né, colocando assim, geralmente pedindo para a pessoa fazer algo contra a ética dela, me dê a senha do cartão, agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem um desenho do Pica-Pau que ele bota a pessoa em transe e a pessoa fica zumbificada lá, né? Então, na verdade, para a hipnose acontecer, não precisa de um estado alterado de consciência, você não precisa mudar teu jeito, né? Tem gente que acha que, para a hipnose acontecer, eu vou ter que ficar num estado diferente. Não, você fica do jeito que você está aqui, conversando comigo agora, né? Então, eu percebo que as pessoas esperam vir um poder que cai sobre elas e ela vai ficar diferente. E quando eu voltar ao normal, eu digo, você sempre vai estar normal. Então, é muito importante você falar isso para a pessoa. Só pessoas com mente fraca são hipnotizadas ou com QI baixo? Gente, se tivesse gente de mente fraca ou com QI baixo, seria muito mais difícil de hipnotizar. Então, você vai explicar isso para a pessoa. A hipnose é algum tipo de lavagem cerebral ou coisa do mal? Jamais. A hipnose é apenas foco, atenção e concentração. Todos os locais que houver expectativa, concentração e engajamento, ali existe hipnose. Seja dentro da igreja, seja em qualquer lugar. Onde existe expectativa, engajamento, permissão, existe hipnose e imaginação, lógico, né? Aí aqui, a hipnose manipula a mente das pessoas? Não, jamais. Você está no controle o tempo todo. Isso aqui, gente, já faz parte do Hipertalk. É o que eu vou explicando para as pessoas, certo? Existem pessoas mais suscetíveis ou menos suscetíveis? Não. Existe gente que quer participar de uma hipnose de entretenimento, existe gente que não quer. Essa é a realidade. Tem gente que não vai entrar numa hipnose de entretenimento, mas quando é numa terapia, ela entra muito bem. Porque, por algum fator interno dela, ela não aceita. Geralmente eu percebo que aquelas pessoas que são abertas a novas experiências, elas entram muito fácil em hipnose. E aquelas pessoas que têm medo do novo, do desconhecido, ou que acham ou que tem uma crença muito limitante, né, que é difícil quebrar essa crença, ela não vai se permitir. Então, tem um autor que eu esqueci o nome dele agora, mas ele disse que só existem dois tipos de pessoas que não são hipnotizadas. Aquela que tem medo e aquela que não quer. Então, não adianta forçar goela abaixo a hipnose para quem não quer. Então, um dos maiores erros que está começando na hipnose de entretenimento é forçar o cara que não quer fazer hipnose. Eu sei que quando a gente aprende a fazer hipnose, a gente quer pegar todo mundo, os amigos, a mãe, a família. Então, a primeira dica que eu dou, não faça com parentes próximos, não faça com tua mãe, com tua irmã ou com ninguém da tua família. Porque eles sabiam que até algum tempo atrás você não fazia hipnose, então você não tem autoridade sobre eles. Não faça com amigos próximos, porque é a mesma coisa, ele vai querer te zoar. Faça com amigos de amigos. No momento que você começar a hipnotizar as outras pessoas, no momento que você começar a gravar vídeo, postar na internet, fizer um canal, aquelas pessoas vão, né, assistir esses vídeos e aqueles vídeos vão gerar uma autoridade. Sempre que eu faço hipnose, eu filmo e coloco na minha página. Porque até aquela pessoa que não acreditava na hipnose, e aquela pessoa que não acreditava na hipnose, às vezes ela tem uma pessoa como referência. E de repente ela vê um vídeo daquela pessoa que é referência para ela sendo hipnotizada por mim. Ela fala, não, não é possível, velho. Fulano foi hipnotizado por Bruno, então já sei que é verdade aquilo ali, porque fulano não ia mentir.
Então, quanto mais você mostra pelos vídeos, mais você ganha autoridade. É uma dica importante para você, tá? A hipnose obriga alguém a fazer algo que não queira? Na real, isso depende, tá? Por exemplo, se eu chegasse com uma pessoa que falasse assim, você vai me dar a senha do cartão, ela não vai dar, porque ela não é burra. A mente dela tá ativa. Se eu falar para a pessoa e dizer assim, agora você vai pular desse prédio e vai cair lá no chão, ela não vai fazer, porque a mente dela sabe que isso é um suicídio. Agora, eu poderia distorcer e dizer assim, a gente está aqui em cima de um prédio e de repente tem uma piscina bem maravilhosa ali do outro lado. Se você se jogar, você vai cair nessa água maravilhosa. Aquela pessoa, ela pode pular pensando que ali é uma piscina, mas não porque ela queria se matar. Então tem que ter muito cuidado. Então tem algumas pessoas que podem utilizar de má fé para querer tirar uma casquinha da pessoa, né? Por exemplo, diz assim, agora você está sozinho e agora você tá se preparando para tomar banho e não tem ninguém. Então a pessoa ela vai fazer aquilo, vai se despir, vai entrar no banheiro, por exemplo, pensando que ela está só, mas ela não quis. Se você falar assim, agora você vai tirar a roupa na minha frente, vai ficar nua. Ela não vai fazer. Então tem que ter muito cuidado e tem que ter muita ética para fazer hipnose, tá? Então na rua, né, ela não vai fazer nada contra a vontade dela, mas pessoas que podem pegar ambientes fechados, controlados, para poder fazer algumas coisas erradas. Isso pode existir, tá? O que mais aqui? O hipnotizado sofre um desmaio para entrar em transe. Tem gente que acha que você dorme, tem gente que acha que você apaga, tem gente que você acha que você desmaia. Tudo isso você tem que desmistificar. Corro o risco de alterar minha mente ou ficar em transe para sempre? Sabe o que é que eu digo para a pessoa? Qual foi o dia que você assistiu na televisão? O único dia que a pessoa ela ficou hipnotizada e nunca mais voltou. Me diga, quando foi que saiu no jornal, na televisão, fulano fez hipnose e nunca mais voltou? Eu até brinco com a pessoa e faz, e se eu não voltar? Aí eu digo, não volta mesmo, cara. Porque a gente não vai para lugar nenhum, a gente vai ficar aqui. Tá? A única viagem que a gente vai fazer é na nossa imaginação. Mas achar que vai ficar preso na hipnose é a mesma coisa que achar que vai ficar preso lendo um livro. Isso não existe. Ou na história de um filme, também não existe. Aí aqui, somente médicos e psicólogos estão aptos para realizar a hipnose? De jeito me pergunta. Não. Então, aí é aquela questão dos aspectos éticos, né? A hipnose ela pode ser utilizada de diversas formas, tá? Então já falei para vocês, tá? Do transe hipnótico, deixa eu passar aqui. Olha só, eu achei fantástico na palestra do colega que falou sobre a hipnose na abordagem de neurociência, porque tem algumas pessoas que querem, eu já vi aí, infelizmente, mas isso dói no coração dos biólogos, dizendo assim, não tem a história da mente consciente, subconsciente e inconsciente? Gente, na verdade isso aqui não existe. Na verdade, isso é uma metáfora. Isso aqui é um modelo, tá? E Lucas Kenny, isso, obrigado pela lembrança. Na verdade, isso aqui é um modelo explicativo, é um modelo conceitual para facilitar ter um entendimento sobre a hipnose, de como é que a mente funciona. Ele não é um modelo científico, mas ele serve muito bem para explicar como a hipnose funciona. Certo? Então, não existe uma região do cérebro responsável pelo consciente, subconsciente, inconsciente. Isso não existe. Tá? Lembrando que a mente é teu corpo todo. Teu corpo todo é tua mente. Certo? Então, mas vamos entender o seguinte. A mente, a hipnose, ela, nesse modelo de Gerald Kay, né, que foi o fundador da Hipnose Training Center, lá da Omni Training Center, ele simplesmente divide a mente em 3 componentes, que é diferente do modelo da mente que o pessoal da psicologia estuda. É o inconsciente que só serve para te manter vivo. Teu coração está batendo aí agora, não tá? Tá. Você precisa pensar para que ele bata? Não. Você está respirando agora, não tá? Tu. Você precisa pensar para respirar? Não. Seu sistema imunológico está trabalhando, seu sistema digestivo está funcionando, você não precisa da consciência para isso. Então, essa é a mente inconsciente, tá? A mente subconsciente, nesse modelo, é onde armazena as memórias de longo prazo e todas as nossas emoções. Então, a gente explica, né, para a pessoa que está sendo hipnotizada
que a gente precisa que ela ceda, se permita, porque a nossa mente crítica, nossa mente analítica, a nossa mente consciente. E a hipnose, para funcionar, a gente atravessa esse muro, esse fator crítico da mente consciente para chegar no subconsciente. Mas, gente, isso é um modelo explicativo. Na prática, isso não existe, certo? Mas ainda acaba sendo muito legal e muito interessante para explicar para a pessoa, para dizer, agora eu estou entendendo. Aquela vozinha que fica, mas não tem cola de verdade. Mas não acontece nada. Mas isso não é verdade. Então, isso é muito importante você falar para a pessoa para que ela ceda, né? Ela baixe o fator crítico da mente dela. Deixa eu falar agora para você. Se não fosse o fator crítico da nossa mente, tudo que as pessoas falassem ia entrar na nossa mente e ia virar uma bagunça. Deixa eu falar agora para você. Imagina que você está... Inclusive, quando a gente fala essa palavra aqui chamada imagine, já é hipnose. Quando você falar para uma pessoa, imagine tal coisa, já é hipnose. Imagine que você está no farol, né, no semáforo, e chega um policial batendo no vidro do teu carro. Você vai abaixar o vidro? Com certeza você vai. Porque o cara tem uma roupa, ele está vestido de autoridade. Então, o seu fator crítico ali abaixa. Você nem pensa, opa, aquele é um oficial da lei, eu vou abrir porque ele tem autoridade sobre mim. Agora, se aquele mesmo policial chegasse apaisando, batendo lá, você, perna para quem te quer, você furava até o sinal vermelho, porque ali, naquele momento, ele estava sem autoridade. Então, naquele momento, ele não tinha autoridade sobre você. Então, gente, quando você for fazer hipnose no meio da rua, saiba que tem ambientes que você tem autoridade e tem ambientes que você não tem autoridade. Sempre que alguém começar a zombar de você, alguém deixar aquele clima negativo, tirar a tua autoridade, num ambiente onde você sabe que tem várias outras coisas que não está colaborando para que a hipnose aconteça, se você for fazer um street ali, você vai ficar decepcionado. Porque ninguém vai entrar. O ambiente está poluído e contaminado. Vou contar. Eu já tenho mais de 4 anos de street fazendo direto. Uma vez eu fui colocado num boi de fogo. Boi de fogo é um termo que a gente utiliza aqui para uma armadilha. Eu fui chamado para fazer uma palestra, uma hipnose de entretenimento. Quando eu cheguei lá, só tinha gente religiosa. A pessoa que me convidou era religiosa, mas ela tinha mente aberta, né? Já sabia que era hipnose. Mas as pessoas que estavam lá não tinham. Então, na hora que eu estava explicando sobre o que era hipnose, né, que a gente tinha que se permitir, aí a pessoa tomou a frente e disse assim, não, eu só me permito para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Aí eu disse, eita, Jesus, meu Deus do céu. Aí começou a pregar lá. Ou seja, o ambiente já contaminou ali. Foi o que eu fiz. Então, gente, em outro momento que a gente faz, se eu fosse fazer ali, não ia dar certo. O ambiente já estava contaminado. Então, você tem que ter esse jogo de cintura e guardar um pouco da tua ansiedade e dizer assim, hoje está um clima favorável, hoje não está. Certo? E você nunca vai fazer 100% de excelência na hipnose. Tem dia que vai funcionar e tem dia que não vai. Mas lembre, o problema não está em você. O problema está nas pessoas que não querem. Então, se uma pessoa pode contaminar todos ao redor. Mas se uma pessoa ela se sente muito bem, ela vai também transferir aquela atmosfera positiva para as outras pessoas. E essa é a jogada. Street não é só saber fazer hipnose. É você sacar essas nuances. É você ter uma boa oratória, uma boa persuasão, uma boa empatia, saber ler linguagem corporal, identificar os padrões de linguagem, utilizar técnicas da PNL, de levantamento de olhos, né? Um sorriso genuíno, falar com aquela pessoa como se ela fosse um amigo de longas datas. É você fazer com que aquela pessoa que você nunca viu na vida, ela achar que ela já tem um amigo faz milhares de anos. E é por isso que eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês. De todas as pessoas que eu vou mostrar para vocês no videozinho aqui final, tá? Eu quero até que alguém me lembre quando faltar 10 minutos para eu mostrar esse vídeo aqui, tá? Quando faltar 10 minutos travado para encerrar, me lembra que eu quero mostrar esse vídeo. São pessoas que eu não conheço nenhuma delas e olha a forma que eu estava agindo com elas. É isso que eu quero que vocês saibam. Parecia que eram pessoas muito próximas a mim, mas não eram. Foram pessoas que eu saí abordando no meio da rua, tá? Então, esse modelo da mente, ele é muito importante para você explicar para o leigo como a hipnose vai funcionar, tá? Porque a pessoa ela já sabe que a hipnose
mas ela precisa saber como é que funciona. Então, você utiliza esse modelo explicativo, certo? Deixa eu ver aqui. Tá, então agora vamos falar para... E eu estou usando fone de ouvido. Eu estou usando fone de ouvido. Assim, eu falando mais próximo do fone fica melhor. Porque é o seguinte, nessa casa onde eu tô aqui gravando, não tem nenhum móvel. Nada, zero, zero. A única coisa que tem é esse quadro aqui e uma mesinha aqui com o computador. Tá? Porque é uma casa de herdeiro, e como na minha casa mesmo tá uma zoada terrível, menino, mulher, todo mundo fazendo zoada, eu vim aqui só para fazer essa gravação, certo? Mas segue o barco, segue o barco. Então, beleza. Já expliquei a parte teórica da hipnose, vamos mostrar na prática como é que tu faz, Bruno. Como é que tu faz? Vamos lá, que é isso que vocês querem, tá? Então, a primeira coisa que eu chego, né, tem duas formas de fazer. Hipnose de rua, ou você leva um banner, deixa lá parado, certo? Vão lá até você, ou simplesmente você vai atrás das pessoas. E como aqui não tem... Por exemplo, lá na Paulista já tem um monte de banner lá, um monte de hipnotista. Às vezes tem mais hipnotista do que gente para hipnotizar. Aqui não. Aqui só tem eu que faço hipnose de rua. Então, eu acabo sendo um pouco mais conhecido porque não tem ninguém que faça. Então, o cara lá da hipnose e tal. Então, na verdade, eu saio procurando as pessoas. Eu vou num parque, eu vou nos locais que tem movimento e eu saio oferecendo hipnose às pessoas. Então, geralmente, quando eu saio na rua andando, né, oferecendo hipnose, eu vou estar com uma camisa ou com um crachá, né, mas que algo me identifique. Eu sou de Campina Grande, Paraíba, tá? Então, a camisa é importante, porque já passa uma autoridade, é igual a farda do policial. Já gera um estímulo inconsciente na pessoa. Porra, o cara não ia fazer uma camisa para fazer algo que não é verdade. Pronto, beleza, cara, dou sinal. Então, a camisa é importante, porque já passa aquela autoridade. Um crachá também, tá? Se você quiser fazer uma camisa, um crachazinho. E se você vai ficar parado, né, se já tem muito movimento naquela região, você bota um banner, as pessoas já chegam pré-hipnotizadas ali. Por quê? Porque já são pessoas que são curiosas com a hipnose. Porque quem não quer passar, tem medo, ela já passa direto. Né? Mas aquela pessoa curiosa, ou que já assistiu os vídeos do Pyong Lee na internet, ela já chega pré-hipnotizada. São mais fáceis. Acaba sendo mais difícil para mim, mas eu amo dificuldade, porque eu vou atrás das pessoas, né? Se a pessoa quer, se não quer, então eu acabo gerando uma empatia imediata e acabo convencendo essa pessoa, tá? Então cheguei, eu primeiro dou uma observada no movimento, né? Começo a utilizar os espelhamentos, as técnicas de PNL, né? Então não chega já falando de hipnose. Você pode ter uma abordagem direta com as pessoas ou uma abordagem indireta. O que é abordagem direta? Você quer passar pela experiência de hipnose? Ou simplesmente uma abordagem que você não vai falar de hipnose. Você diz assim, você chega, né, chama a atenção da pessoa, diz assim, vocês gostariam de se divertir com a sua imaginação? Aí a pessoa vai começar, como é que é isso e tal, tal. Aí eu falo, você já ouviu falar de hipnose? Aí eu uso muita referência do Pyong. Já vi um coreano que faz vídeo na internet, o cara que teve no BBB, já sei, já. Então vamos fazer uma experiência semelhante àquela e tal. Aí eu vou, você já sabe o que é hipnose? Ela vai dizer o que ela acha que é hipnose. Então, a partir da resposta da pessoa, eu vou calibrando o nível de conhecimento. Se a pessoa já sabe o que é hipnose, já assistiu os vídeos do Pyong Lee, pronto, o meu pré-talk é bem pequenininho. Agora, se a pessoa está cheia de crença, resistindo, então meu pré-talk é mais demorado. O pré-talk é esse momento que a gente conversa com a pessoa e tira todos os medos da pessoa. Fiz o pré-talk, tranquilo. O que é que eu vou fazer? Uma coisa chamada IAS-7. IAS-7 são pequenos comandos onde a pessoa vai me dizer sim, ou que a pessoa vai me obedecer. Gente, isso é importante demais para verificar o engajamento que essa pessoa está tendo com você. Se ela começa a te rejeitar no IAS-7, por exemplo, eu digo assim, vem mais para cá, por favor, aqui é melhor de fazer do que ali. Na verdade, não faz diferença, mas se ela veio, né, e a velocidade que ela vem, você já sabe que ela está engajada. Né? Mostra a palma da mão, ela mostra. Fecha a mão, abre a mão, bate uma palma, bate duas palmas. Então, no momento que ela vai fazendo, de acordo com o que você vai falando, você nota o engajamento total.
Mas eu percebi que a pessoa faz, oxe, tem que ir para aqui, aqui não dá para fazer não, tem que ir para aí, ou você vê mal vontade da pessoa, então você já vai calibrando. Ó, primeiro ponto, abordagem. Segundo ponto, né, na abordagem se gera uma empatia, você faz amizade com aquela pessoa, viu que a pessoa já foi com tua cara, aí você vai fazer esses comandos de sim para ela, tá? Ou que ela vai te obedecer. Depois disso, inclusive eu faço uma brincadeirinha, tá? Que é para aumentar a concentração delas. Eu simplesmente faço o seguinte, ó, isso é como eu faço na rua, tá? Eu digo assim, ó, eu quero ver se vocês estão concentrados, porque para a hipnose funcionar, ela precisa de concentração e atenção no que eu estou falando, certo? Aí eu digo assim, ó, eu vou falar a palavra 1, 2, 3 já e vocês batem uma palma. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos. Aí todo mundo bate. Eu digo, epa, não, eu não disse 1, 2, 3, vamos, eu disse 1, 2, 3 já. Aí a galera começa a rir, já dá uma descontraída. Eu digo, vamos de novo, vamos lá. 1, 2, 3, pronto. Aí todo mundo bate. Eu digo, não, é 1, 2, 3, pronto, gente. É 1, 2, 3 e já. Aí na terceira, aí todo mundo já tá, eu digo, pronto, agora vocês estão engajados. Aí eu mostro a palma da mão, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. E a pessoa vai me obedecendo. Então já tô de olho ali, ó, no meu olhômetro calibrando, opa, aquele ali tá engajadão. Aquele ali tá com mal vontade. Possivelmente, aqueles que estão com mal vontade é aquele que eu já vou descartar nas pseudo-hipnose, que é a próxima etapa que a gente vai fazer agora. Tá? Pseudo-hipnose é o que a gente chama de convívio. Eu não gosto desse termo pseudo-hipnose, porque ela é uma falsa hipnose, mas ela pode virar hipnose a qualquer momento ali, dependendo da imaginação, do loop hipnótico. Tá? Então, o convince, gente, existe diversos tipos de convince, mas na real, eu só uso 2. Tá? Só uso 2. E eu aconselho a você, para que ficar pegando um monte de convince diferente? O que basta é você ter poucos elementos e ele ser útil para você do que você ter milhares de elementos e você não saber qual utilizar em nenhum tipo de situação. Então, o primeiro convince que eu faço é o das mãos coladas, com bastante fisiologia, certo? A gente sabe que quando a gente vai falando, né, vai induzindo, vai imaginando uma cola, vou falar exatamente como é que eu faço. Eu peço para a pessoa fechar os olhos e colocar a mão naquela posição. Digo, eu quero que vocês imaginem um tubinho de cola, super bond. Não importa se é super bond, tech bond, tree bond, não importa qual é a marca. O que importa é que é um tubinho de cola. Simplesmente imagina uma mão que está rosqueando a tampinha da cola. Isso, arrancou a tampinha da cola, jogou fora, jogou. Agora imagina só que esse tubinho de cola está sendo derramado em toda a extensão da mão. Isso, vai imaginando, e na medida que o vento vai tocando, quando eu vou falando, essa cola vai ficando bem grudada, bem forte. E isso até o cheiro da cola vai vindo agora. Aí, ó, aí você já vai calibrando, ó. Tem algumas pessoas que já fazem assim, ó, já vai sentindo o cheiro. Aí você, opa, aquele ali tá engajadão, tá? Já tá em hipnose antes mesmo da hipnose, né? Nas pseudos. Então, aí você vai induzindo tal. E, inclusive, eu pergunto o seguinte, qual é a cor da tampinha que você está vendo? Qual é a cor do tubinho da cola? Porque se ela me diz a cor, isso mostra que ela está imaginando aquilo que eu estou falando. Então, eu fico esperando a pessoa, eu vou tocando. Você que está tocando agora, qual é a cor do tubinho? Qual é a cor da tampinha? Então, quando eu espero ela me falar, aí beleza. Aí sempre expectativa. Em algum momento, mas não agora. Isso é expectativa. As contagens geram expectativa. Eu vou contar de 1 a 5. Somente no 5 você tenta soltar com os braços bem esticados, mas quanto mais tenta, mais parece que fica mais difícil, mais grudado, mais preso. E sempre, quando eu digo difícil, grudado, preso, colado, fundido, eu dou um instalar para a gente fazer uma ancoragem, tá? É muito semelhante ao condicionamento operante de Skinner, estímulo-resposta. E beleza, quem ficou grudadão aqui, ó, tem gente que tá na rua que tem medo de a pessoa soltar. Não tenha medo, meu querido. Explore o máximo que der ali, tá? E se você vê que a pessoa tá soltando, aí você pode soltar agora. Mas se você vê que o cara tá lá grudadão, você explora. E isso vai, faz força, cara. Tenta soltar e não consegue. Beleza, o que é que eu faço? Isso, há formas de... Eu vou falar das formas que eu faço para dispensar as pessoas sem ser mal educado, né? Aí depois o que é que eu faço, né? Aí eu digo assim, a pessoa soltou, eu digo muito bem,
sempre valorize, tá? O pouco que deu certo. Então, olha, mas você viu que sentiu uma resistência, né? A pessoa tá lá, aí soltou. Eu falei, mas você viu que foi difícil soltar? Você viu que você não soltou de forma imediata? Olha que legal. Fica olhando aqui o que vai acontecer com o teu colega. Aí eu vou aproveitando as pessoas que estão com os fenômenos mais estabilizados. Você tem que estabilizar o fenômeno. Aí, beleza. A pessoa que grudou a mão, não tem nada não. Eu deixo ela participar da próxima, que vai ser os dedos magnéticos, que é o que eu faço. Essa é a sequência que eu faço. Tá? Mãos grudadas 1, mãos grudadas 2. Quem deu esse termo mão 1, mão 2 foi Alberto Delisla. Certo? Então, a pessoa ela veio aqui, ó, puf, grudou. E às vezes o carinha que não grudou a mão aqui, ele gruda a mão aqui. Porque depois que eu faço isso, eu faço ele imaginar um arame, e eu vou passando esse arame aqui, tal. E no final, quem ficar com as mãos aqui, grudadas, o que é que eu faço? Aí sim, é onde eu vou fazer a seleção, tá? Quem ficou aqui com as mãos aqui, eu digo, bora rapaz, faz força. Eu não gosto de uma abordagem que algumas pessoas fazem, que é utilizar nessa hora o termo autoritário. Tenta soltar, né? Por quê? Porque tem aquela ideia de autoritarismo que remete muito a um estímulo inconsciente de um pai que está brigando com a gente. E a gente dá aquela travada. Eu gosto de usar a empatia do que a autoridade, certo? Então, eu simplesmente faço, beleza. Tenta soltar. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Quanto mais tenta, mais complicado fica, mas parece que vai se juntando. A pessoa fica lá. Quando você vê a pessoa já assim, com as expressões, meu amigo, você já pode roubar a voz daquela pessoa ali. Certo? Bruno Ericksoniano não clássico. Eu uso uma abordagem meio misturada, clássica com Ericksoniano. A pessoa está aqui, ó. Aí você diz assim, quer ver algo mais incrível? Olha que coisa. Eu vou instalar o dedo, a cola vai sair da mão, mas eu consigo roubar a voz. E olha que eu não fiz nenhum tipo de indução ainda, né? Então, a pessoa está aqui, eu digo, arranquei sua voz. Tenta falar teu nome, a pessoa. Então, você já pode fazer algumas rotinas. Se ela grudou aqui, gente, ela vai grudar a mão. Ela vai grudar numa cadeira. Ela vai ficar grudada sem sair do lugar. Então, você já pode explorar muitas sugestões de grudar, sugestões físicas, certo? Então, a primeira sugestão da escala que eu dou no Street é sugestões físicas, de grudar o indivíduo. Depois são sugestões sentimentais, de fazer a pessoa rir, né, de fazer a pessoa ficar chateada, aborrecida. Quanto mais uma pessoa ri, mais a outra fica aborrecida. A pessoa fica, aí depois eu vou para as sinestésicas, sentir cheiro, sentir gosto. E depois eu vou para as mentais, esquecer nome, números, e depois eu vou para a alucinação. Então, o que falar aqui, homoação e heteroação, nada mais é do que o loop hipnótico rodando. Homoação é o seguinte, quanto mais sugestões físicas a pessoa aceita, mais ela vai aceitar uma próxima sugestão mais fácil. Por exemplo, se a mão grudou aqui, a tendência que grude aqui é maior. E se grudou aqui, a tendência que gruda aqui é maior. Cada vez que você usa o mesmo tipo de sugestão, ela vai ficando mais poderosa. Isso é homoação. E o que é heteroação? Se você dá uma sugestão diferente de colar, por exemplo, se é uma de colar para esquecer o nome, e funcionou, isso chama heteroação. Sugestões diferentes e que potencializa a próxima sugestão. Isso é o loop hipnótico girando. A expectativa é você fazendo o tempo todo homoação e heteroação. Isso é que vai fazer com que tenha uma resposta automatizada. O que é hipnose? É a utilização da linguagem para a automatização de processos cognitivos. Definição do Alberto Delisla. Deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas agora. Pode fazer as perguntas aqui, deixa eu ver aqui. No caso, a pessoa... Deixa eu ver o que é que estão perguntando aqui, tá? Espera aí. Quando... Peraí. No caso, se a pessoa for negativa e não conseguiu ir às 7, o que fazer? Então, assim, você não vai descartar a pessoa sendo deselegante, né? Você percebeu que ela não está interagindo? Corta a hipnose. Corta a hipnose. E diz, beleza, então, em outro momento a gente faz, no momento que você tiver, né? Você conseguiu entender meus comandos? Comandos não, sugestões. A gente não dá comando, a gente dá sugestão. Né? Quando você perceber que a pessoa está com mal vontade, está negativo, corta aquela pessoa, tá? Logicamente, com ética, né? Com cena elegante e tal, mas corta, tá? Você não vai pegar uma pessoa na rua, a gente precisa de algo prático e visual, certo?
Deixa eu ver aqui o que estão falando aqui. A imagem, imagine um aprofundamento. Ah, tá. Beleza. Inclusive vai ter um curso meu, tá? De distrito hipnose, certo? Onde a gente vai trazer cada um desses pontos de forma bem aprofundada, certo? Então, aí o que é que eu faço? Muita gente fala do contrato hipnótico. Bruno, tu faz? Às vezes eu faço, às vezes nem faço. Por quê? Eu vou dizer porque eu não gosto do contrato hipnótico. Mas todo mundo faz. Quem é esse carinha aí que chega e diz que não gosta de contrato hipnótico? Vou dizer porque eu não gosto. Contrato hipnótico, o meu já é implícito. Eu já deixo a pessoa ficar sabendo, sem eu precisar dizer, vamos fazer um contrato hipnótico. Eu não preciso dizer assim, eu vou cuidar de você e você segue minhas orientações. Eu já deixo isso implícito no meu pre-talk. Então, essa é a forma de eu fazer meu contrato. Eu já estou explicando, eu digo, você não faz nada que você não quer, eu vou estar cuidando de você o tempo todo. Eu não preciso dizer, vou fazer um contrato hipnótico, tá? Você não precisa usar essa palavra. Ele vai dizer assim, então deve ter alguma coisa séria que pode acontecer aqui para a gente fazer um contrato e tal. Né? Eu não gosto não, tá? É uma coisa minha, beleza? Deixa eu ver aqui. Autoridade e capa do mago. Gente, esse termo capa do mago, ele surgiu com Alberto Delisla também, certo? Mas o que é a capa do mago? Apesar de hipnose não ter nada de magia, nada. É tua confiança. Se você tem confiança, você hipnotiza qualquer pessoa. Logicamente, você tem que saber a técnica. Mas se você tem a técnica e não tem confiança, você não hipnotiza ninguém. A pessoa sente isso em você. Se você não tiver confiança, se você ficar gaguejando, se você tiver com mal vontade, isso a pessoa percebe na hora e você não consegue hipnotizar ninguém. Confiança, confiança. Eu acho que se eu fosse resumir, o sucesso do street é confiança, autoridade. Chega sabendo que, se você é uma pessoa tímida, viste um personagem. Agora eu sou um hipnólogo, agora eu sou um mago, agora eu vou chegar aqui, eu que estou dominando aqui, eu vou fazer esse pedaço acontecer. Eu vou fazer um show, eu vou dar um espetáculo, as pessoas vão aqui, vão ficar vendo minha apresentação. Isso internamente, certo? Então se coloque nessa atitude mental para que você possa. 14 minutos. Beleza. Deixa eu ver aqui. Prital, que eu falei. Tá, abordagem de grupos bem rapidinho. Quando for se dirigir a alguém, procure o líder do grupo, tá? O líder, porque é o seguinte, quando você vai fazer hipnose, não tem muitas pessoas, geralmente tem um líder. Então, se você ganhar o líder, você ganhou todos ali à sua volta. E geralmente, quando você chega oferecendo hipnose para uma pessoa que não é o líder, todo mundo vai olhar para o líder, esperando a aprovação desse líder. E se um grupo não existe um líder, eles vão ficar se olhando, esperando a aprovação mútua. Então, é interessante essa dica, tá? Outra dica importante é, se tiver uma pessoa que você conhece ali no grupo, chega primeiro para ela, conversa com aquela pessoa, tal, gera uma empatia com aquela pessoa, porque você ganha. Um amigo de meu amigo acaba sendo meu amigo também. Casais, sempre se dirige a pessoas do seu mesmo sexo, tá? Se é homem, procura um homem. Se é mulher, procura uma mulher, para que não haja tretinha de ciúme, coisa do tipo. Certo? Deixa eu ver aqui. Abreação. Abreação é muito rara acontecer no street. É como o Felipe falou na apresentação dele. Se você está fazendo abreação no street, você está fazendo errado. Você está acessando um trauma, você não está sabendo sugestionar. Todas as sugestões têm que ser contextualizadas. Por exemplo, vai trazer uma pessoa, não traga uma alucinação com alguém da família que já morreu. Não traga uma alucinação, por exemplo, eu quero ver um artista que já morreu. Pode sim, mas saiba sugestionar. Por exemplo, agora a gente está voltando no túnel do tempo, num período em que fulano estava vivo. Quando você abrir os olhos, você vai ver a pessoa, vai tirar uma foto, vai dar um abraço e vai ficar super feliz e não vai vir um luto, você vai ficar super feliz porque está vendo aquele artista. Pronto, já não vem trauma, né? Porque senão você... Eu quero ver Cristiano Araújo. Ai, Deus do céu, Cristiano morreu. E, enfim, saiba sugestionar, certo? Então, a minha sequência é pré-talk e às 7, convincem, certo? O contrato já fica implícito. Aí, a indução, gente, pode ser qualquer um que você quiser, tá? Dave Elman, enfim. Eu utilizo uma indução, né, de 1 minuto, que é o que eu mais faço na rua, né? As pessoas demoram muito hipnotizando na rua,
e eu desenvolvi uma técnica para 1 minuto. Na verdade, eu não desenvolvi. Eu acabei pegando uma estratégiazinha que eu percebi que dava certo e utilizo, e é show de bola. O aprofundamento, você vai fazendo aprofundamento sempre que tiver por exemplo, fez várias pessoas, várias rotinas de ficar grudado, durma, fechou uma sequência, aprofunda um pouquinho, faz várias sequências de sentimentais, durma, aprofunda um pouquinho, vai fazendo várias, até terminou as sugestões, beleza, aí você vai fazer o quê? Sim, deu o signo sinal, né, que é o durma, né, para a pessoa voltar para aquele estado. Depois de dar as sugestões, eu dou presente hipnótico para o indivíduo, certo? E depois eu vou emergir o indivíduo. Então, basicamente, essa é a sequência que eu faço. E eu queria mostrar aqui um videozinho, tá? Nesses 10 minutos que eu tenho, de como é que eu faço na rua. Eu quero que vocês observem minhas mãos. Preste atenção nas minhas mãos. E o que é que eu estou fazendo com a pessoa? Tocando na pessoa. A forma que eu toco na pessoa. Preste atenção. São todas pessoas desconhecidas. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Certo? Cadê aqui? Compartilhar. Xiii, eu acho que não vai dar, não. Eu acho que não vai. Não vai. Não vai, não tem opção não de compartilhar não aqui. Do Drive, foto, documento. Eu ia compartilhar, acho que é aqui, peraí. Ah, não dá para compartilhar vídeo. Eu acho que é por isso mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar meu Instagram, tá? Para vocês darem uma sacada nos meus vídeos. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. No ambiente que eu tô, tá? Tem na rua, tem em eventos, em festas, em teatro, em praça. E o segredo, olha a mão, o que é que eu faço? A forma que eu saio acolhendo a pessoa. E a forma com que eu falo com a pessoa, como se já fosse um velho conhecido meu. Então, essa é uma das técnicas que eu uso no street. Tá? Joga no grupo. Tá, eu vou jogar alguns vídeos no grupo para vocês darem uma sacada, tá? Então, vamos aproveitar esse momento só para tirar dúvida do pessoal. Comentem aí, tá? O que é que vocês acharam. Se tem alguma dúvida para a gente responder aqui. Aproveita. Qualquer dúvida sobre street que você queira perguntar. E aí, tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá, qual a indução que eu faço? Olha só, Raul. A indução que eu faço, ela depende muito do ambiente onde eu estou. Se eu estou fazendo a hipnose dentro de casa, na casa de um colega meu, por exemplo, eu uso bicho. Quando eu sou você vai entrar no estado de relaxamento bem profundo. Isso. Aí toco na testa da pessoa e levanto o braço aqui da pessoa para saber se ela tá, né, ela tá respondendo bem, né? Simplesmente eu posso usar qualquer coisa, velho. Qualquer coisa pode ser indução. Eu vejo que a galera fica perdendo muito tempo. Ah, tem indução perfeita. Indução, velho. Indução é a coisa menos importante da hipnose. Tá? Na rua, eu gosto muito de fazer o falso aperto de mão de Richard Blender. Eu pego a mão da pessoa aqui, né? E vou guiando a mão da pessoa aqui assim, até a pessoa dar o durma. Fica muito bonito para quem está assistindo, mas na prática é a mesma coisa de qualquer outra indução. Tem gente que gosta de dar o arm pull, né? Pega na mão da pessoa e durma. Enfim, na rua eu vou variando as induções. Uma hora eu faço arm pull, uma hora eu faço falso aperto de mão de Richard Blender, na outra eu faço um toque de Geiler, na hora... Isso tudo para reinduções, tá? Para que a pessoa volte para o estado de relaxamento. Mas a primeira que eu faço é uma variação de Dave Elman, tá?
você explica o durma, na hora que eu vou fazer a indução, eu digo, olha, você simplesmente vai fechar os olhos. Quando eu falar a palavra, eu digo assim, quando eu falar a palavra durma, você vai fechar os olhos e relaxar profundamente. Mas você não vai dormir de verdade. Você vai estar bem acordado aí e bem concentrado naquilo que eu estou falando. Isso. Aí eu até às vezes digo assim, da cintura para baixo as pernas ficam bem equilibradas. Da cintura para cima o corpo pode desligar completamente. Aí repito mais uma vez, da cintura para baixo, pernas bem equilibradas. Da cintura para cima, o corpo pode desligar completamente. Em algum momento eu vou falar a palavra durma, você não dorme de verdade, mas você entra nesse estado bem gostoso de relaxamento. 3. Se eu estiver fazendo, por exemplo, uma indução de choque, né, que eu peço para a pessoa fazer uma pressão aqui para baixo, certo? Um hand drop. Então, eu dou uma quebra de padrão, por exemplo. Eu faço uma quebra de padrão. Eu vou contar, eu digo assim, ó, quando eu chegar do 5 até 1, quando chegar no 1, você entra nesse estado de relaxamento. Faço 5, 4, 3, puf, aí eu quebro o padrão. Ela esperava eu soltar só no 1, só que no 3 eu soltei. Então ela já tem um estímulo do nervo vago aí, entendeu? Então eu acabo juntando várias induções. Às vezes eu faço espiral, às vezes eu faço arm pull, faço aperto de mão de Richard Blender, toque de Gale. Gente, indução, velho, tanto faz. Na verdade é essa, tanto faz a indução. Indução, o que é uma indução? É um ritual cheio de sugestões que a pessoa vai seguindo. Então, não é necessário ter relaxamento para que aconteça hipnose. Inclusive, cada vez mais relaxado, mas isso é uma sugestão. Então, se ela está ficando relaxado, é porque ela está aceitando a sugestão de ficar relaxado. Se ela não fica relaxada, também não tem problema. Então, não é que tem que ter relaxamento para que a hipnose aconteça, tá? Que mais? Como você faz para saber se a pessoa está realmente em transe ou fingindo? Tem alguns sinais bem característicos que eu queria mostrar no vídeo para vocês. Por exemplo, o olhar vago, a pessoa fica assim com o olhar bem distante, é um dos sinais. A temperatura pode dar uma subida ou diminuída, tá? O trepidar dos olhos pode ficar muito grande, mas sintomatologia do transe não tem nada a ver com resposta à sugestão. Então, se eu fosse você, eu não ficava preocupado se a pessoa vai responder ou não, tá? Por exemplo, quando a gente faz... Você percebe pelas expressões faciais. Lembre de uma coisa, as palavras elas podem ser facilmente mascaradas, mas a linguagem do corpo não tem como mentir com elas. Sempre vai haver uma incongruência da sua fala com a linguagem corporal. Então, a gente sabe pela linguagem do corpo, né? A gente faz uma anestesia hipnótica, né? A pessoa não sente dor. Então, aí eu fico me perguntando, para que a pessoa vai fingir estar em hipnose? E aqui para nós, mesmo que uma pessoa fingisse estar em hipnose, seria muito foda isso. Você ter a capacidade de fazer a pessoa fingir estar em hipnose só para entrar em conformação social, só para não ficar de fora, porque os outros entraram e é porque ele não entrou. Mesmo assim, seria muito foda. Mas tem como saber, tá? Tem alguns sinais, né, que dá para perceber, inclusive a jugular aqui, ela começa a bombear mais sangue, a temperatura, o trepidar dos olhos, o olhar vago, e tem outras características, tem um monte de coisas, mas isso não tem nada a ver com a resposta aos fenômenos, tá? Então, você tem que se preocupar com a resposta aos fenômenos. Você pergunta se a pessoa quer ser hipnotizada rápido ou devagar? Sim, às vezes eu pergunto, porque eu dou um comando embutido aí, né? Eu não disse se ela quer ser hipnotizada, eu disse se ela quer ser rápido ou devagar. Então, praticamente, ela já sabe que vai ser hipnotizada. Eu digo assim, você quer que eu faça isso de forma rápida ou devagar? Aí ela faz, tanto faz, melhor ainda. Então, é legal essa daí também. Mais alguma dúvida? Lembrando para você, gente, meu canal no YouTube e no Instagram se chama Hipnoflow, F-L-O-W, Hipnoflow. Foi muito bom estar com vocês, um abraço. Como faz Richard Blender para fazer de conta que você vai cumprimentar para pegar a outra mão da pessoa? Então, assim, eu digo assim, daí tua mão. Na hora que ela vai pegar, então já pega aqui por trás. Eu não deixo ela cumprimentar, já dá uma quebra de padrão. Pego, coloco a mão aqui no ombro e já
vou fazendo, né? Sua mão vai se atraindo para sua testa e quanto mais vai se aproximando, mais os olhos vão pesando e tchau, gente. Um abraço para vocês, tá? Foi muito bom esse momento aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado.